Antes mesmo de começarmos este dia, existe algo que Deus deseja colocar dentro do nosso coração: alegria. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que nasce da presença do Senhor. Muitas vezes acordamos preocupados pensando nas responsabilidades, nas dificuldades ou nas incertezas do futuro. Mas a palavra de Deus nos lembra que existe uma fonte espiritual disponível para cada um de nós. O profeta Isaías declara algo poderoso em Isaías 12:3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isso significa que a alegria não é apenas um sentimento agradável. Ela é uma chave espiritual. É através dela que acessamos as promessas de Deus, a força para continuar e a esperança para seguir em frente. Quando nosso coração se enche da alegria do Senhor, começamos a enxergar a vida de forma diferente. Mesmo diante de desafios, sabemos que Deus continua no controle. Mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Hoje, antes de qualquer outra coisa, escolha colocar sua mente e seu coração diante de Deus. Permita que Ele renove sua esperança e encha sua vida com uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que nasce diretamente da presença dEle. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a alegria sempre esteve ligada à confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Um exemplo poderoso disso está em Abacuque 3:17 e 19. O profeta descreve um cenário que, aos olhos humanos, seria motivo de desespero. Ele fala de colheitas que falharam, campos que não produziram alimento, oliveiras que não deram fruto e currais sem animais. Em outras palavras, tudo aquilo que sustentava a vida e o futuro daquele povo havia desaparecido. Era um cenário de perda, incerteza e escassez. Ainda assim, no meio dessa realidade difícil, Abacuque declara algo extraordinário. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa declaração revela uma verdade espiritual muito profunda. A alegria que vem de Deus não depende daquilo que vemos ao nosso redor. Ela nasce da certeza de quem Deus é. Mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis, o Senhor continua sendo nossa força, nossa esperança e nossa segurança. Quando escolhemos confiar nele, algo poderoso acontece dentro de nós. Nosso coração deixa de ser dominado pelo medo e começa a ser guiado pela fé. E essa fé nos lembra que Deus ainda pode restaurar, renovar e transformar qualquer situação. Se você crê que Deus ainda pode restaurar aquilo que parecia perdido, escreva nos comentários: Glória a Deus! Quando observamos atentamente essas passagens das Escrituras, começamos a perceber um princípio espiritual muito importante. A alegria não é apenas uma reação às bênçãos, mas muitas vezes é o caminho para experimentarmos aquilo que Deus já preparou para nós. O texto de Isaías nos ensina que é com alegria que tiramos água das fontes da salvação. Isso significa que muitas das promessas de Deus se tornam vivas em nossa experiência quando nosso coração está alinhado com essa confiança alegre no Senhor. A salvação que recebemos em Cristo não é apenas o perdão dos pecados. Ela também abre acesso à paz, à esperança, à direção e à força espiritual para enfrentar cada novo dia. Porém, quando o coração está dominado pela tristeza constante, pela ansiedade ou pelo desânimo, muitas vezes deixamos de perceber aquilo que Deus já colocou diante de nós. A alegria no Senhor abre nossos olhos espirituais. Ela nos lembra que nossa vitória não começa nas circunstâncias, mas naquilo que Deus já fez por nós. Por isso, guardar a alegria se torna algo essencial na caminhada de fé. Não é ignorar os problemas, mas escolher confiar que Deus continua agindo, mesmo quando ainda não conseguimos ver todos os resultados. Se você decide hoje proteger a alegria que Deus colocou no seu coração, escreva nos comentários: A alegria do Senhor é minha força. Existe algo muito interessante quando refletimos sobre essa alegria que vem de Deus. Ela não é a mesma coisa que felicidade momentânea. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. A felicidade costuma depender do que está acontecendo ao nosso redor. Quando tudo está bem, quando as notícias são boas, quando os planos estão dando certo, então nos sentimos felizes. Mas a alegria espiritual é diferente. Ela nasce de algo muito mais profundo. Ela nasce da certeza de que Deus continua sendo fiel em todas as estações da vida. A felicidade pode ir e vir,
mas a alegria que vem do Senhor permanece mesmo em meio às dificuldades. Por isso, muitos homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia conseguiram permanecer firmes mesmo em momentos difíceis. Eles entendiam que sua força não vinha apenas das circunstâncias favoráveis, mas da presença de Deus em suas vidas. Quando guardamos essa verdade dentro do coração, começamos a viver com uma perspectiva diferente. Em vez de sermos guiados apenas pelas emoções do momento, passamos a caminhar sustentados pela confiança no caráter de Deus. E essa confiança gera uma alegria estável, uma alegria que permanece mesmo quando ainda estamos esperando as respostas do Senhor. Se você deseja viver essa alegria que não depende das circunstâncias, escreva nos comentários: minha alegria está em Deus. Mas existe uma pergunta muito importante que precisamos fazer neste momento. Como podemos manter essa alegria viva em nosso coração? A Bíblia nos dá uma resposta muito clara no Salmo 16. O salmista declara: Tu me mostrarás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Isso revela algo fundamental para a nossa vida espiritual. A alegria verdadeira nasce na presença de Deus. Não é algo que conseguimos produzir apenas com esforço humano. Não é algo que encontramos simplesmente nas coisas deste mundo. Ela surge quando nos aproximamos de Deus, quando abrimos nosso coração em oração, quando meditamos na Sua palavra e quando reconhecemos a Sua presença em nossa vida. Quanto mais nos aproximamos dele, mais nosso coração é renovado. É como uma fonte que começa a transbordar dentro de nós. A presença de Deus traz descanso para a alma cansada, traz clareza para a mente confusa e traz esperança para quem estava desanimado. Por isso é tão importante começar o dia buscando ao Senhor. Quando colocamos Deus no início do nosso dia, tudo o que vem depois passa a ser enfrentado com uma força diferente. Se você deseja começar cada dia na presença de Deus, escreva nos comentários: eu escolho a presença de Deus. Por isso, uma das decisões mais transformadoras que um cristão pode tomar é fazer da presença de Deus um hábito diário. Não apenas visitar a presença do Senhor de vez em quando, mas aprender a viver próximo dele todos os dias. Quando começamos nossas manhãs em oração, quando abrimos a palavra antes de nos envolvermos com as pressões do dia, algo poderoso acontece dentro de nós. Nosso espírito é fortalecido, nosso coração encontra direção, e a alegria do Senhor começa a tomar o lugar das preocupações que tentavam dominar nossos pensamentos. Muitas vezes o inimigo tenta roubar exatamente isso de nós. Ele tenta ocupar nossa mente com pressa, distrações e preocupações para que esqueçamos de buscar a presença de Deus. Porque ele sabe que um coração cheio da presença de Deus é um coração cheio de força. É um coração que permanece firme mesmo quando os desafios aparecem. Quando fazemos da presença do Senhor o nosso lugar diário, começamos a desenvolver uma alegria constante. Uma alegria que nos acompanha no trabalho, nas decisões, nas conversas e até nos momentos difíceis. Se você decide hoje fazer da presença de Deus sua prioridade, escreva nos comentários: Senhor, quero mais da tua presença. Quando cultivamos esse relacionamento diário com Deus, algo começa a crescer dentro de nós de forma constante. Uma alegria que se torna parte do nosso estilo de vida. Não é uma emoção passageira, mas uma força espiritual que nos sustenta ao longo do caminho. A cada momento em que escolhemos buscar a Deus, nossa fé é fortalecida e nossa visão espiritual se amplia. Começamos a perceber que Deus está presente em cada detalhe da nossa jornada. Mesmo quando surgem desafios inesperados, lembramos que não estamos caminhando sozinhos. O Senhor está conosco, guiando nossos passos, renovando nossas forças e abrindo caminhos onde antes parecia não haver saída. Essa alegria se torna como uma fonte interior que continua fluindo, trazendo esperança para o coração e lembrando que Deus é maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. Quando aprendemos a viver dessa forma, nossa vida espiritual deixa de ser apenas um momento ocasional e passa a ser uma caminhada contínua com o Senhor. E quanto mais caminhamos com Ele, mais percebemos que a verdadeira vitória começa dentro do coração. Se você deseja viver todos os dias com essa alegria que vem de Deus, escreva nos comentários: a alegria do Senhor vive em mim. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento em que a alegria parece distante. Existem dias em que as preocupações parecem maiores, em que as respostas parecem demorar e em que o coração se sente cansado.
Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A alegria do Senhor não depende do que estamos vendo agora. Ela depende de quem Deus é. O mesmo Deus que sustentou homens e mulheres de fé no passado, continua sendo fiel hoje. Ele continua sendo a nossa força, nossa esperança e nosso refúgio. Quando escolhemos voltar nosso coração para Ele, mesmo em meio às dificuldades, algo começa a mudar dentro de nós. A presença de Deus começa a trazer paz onde antes havia inquietação. A fé começa a substituir o medo, e aquela alegria espiritual que parecia distante começa a voltar lentamente ao coração. É por isso que nunca devemos permitir que as circunstâncias roubem completamente nossa esperança. Mesmo em dias difíceis, ainda podemos levantar os olhos e declarar que o Senhor continua sendo a nossa salvação e a nossa força. Se você escolhe confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Neste momento, vamos levar tudo isso diante de Deus em oração. Pai amado, nesta manhã eu me aproximo da Tua presença com gratidão no coração. Obrigado por me conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de caminhar contigo e experimentar a Tua graça. Senhor, muitas vezes permiti que preocupações, medos e pensamentos negativos roubassem a alegria que o Senhor colocou dentro de mim. Em alguns momentos deixei que as circunstâncias definissem como eu me sentiria, esquecendo que a verdadeira alegria vem de Ti. Por isso hoje eu entrego novamente meu coração nas Tuas mãos. Renova minha mente, fortalece minha fé e lembra-me constantemente de que a minha alegria não depende das situações ao meu redor, mas da Tua presença em minha vida. Pai, ajuda-me a começar cada dia buscando a Tua face, separando tempo para estar contigo, ouvindo a Tua voz e alimentando minha alma com a Tua palavra. Que a Tua presença se torne o lugar onde encontro descanso, direção e força para seguir em frente. Senhor, eu escolho hoje confiar em Ti e permitir que a Tua alegria volte a preencher cada área da minha vida. Se essa oração também representa o seu coração, escreva nos comentários. Obrigado, Senhor. Pai, eu também Te peço neste momento que o Senhor fortaleça meu coração para que nada roube a alegria que vem de Ti. Retira de mim todo o peso de preocupação excessiva, toda a ansiedade pelo futuro e todo o medo que tenta enfraquecer minha fé. Senhor, ajuda-me a lembrar todos os dias que a minha força não está nas circunstâncias, mas em Ti. Assim como a Tua palavra declara em Abacuque, mesmo quando os campos não produzem e quando as situações parecem difíceis, ainda assim eu escolho me alegrar no Deus da minha salvação. Coloca dentro de mim um espírito firme, um coração confiante e uma mente renovada pela Tua verdade. Que a Tua alegria se torne uma fonte constante dentro da minha vida, renovando minhas forças, restaurando minha esperança e guiando cada decisão que eu tomar. Pai, ensina-me a permanecer na Tua presença todos os dias, buscando conhecer mais de Ti através da oração, da Tua palavra e da comunhão contigo. Eu declaro que a partir deste dia, a alegria do Senhor será minha força, minha proteção e minha esperança. Eu entrego completamente este novo dia nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, escreva nos comentários: amém, eu creio.